hoje e vamos falar, se possível, de todos os assuntos relacionados às realizações, e aí na próxima aula ou nas próximas 2 ou 3 aulas aí a gente fala do processo das conjunções, né? E por que já falar da questão das realizações? Porque tecnicamente, né, até fazer uma anotação para não esquecer, né, porque tecnicamente as realizações são aquilo que fecham o mapa e vai ser o confirmador, né, também dos processos ou supostamente o confirmador dos processos de espiritualidade como um todo dentro do mapa. Então, eu entendo que agora a gente pode falar disso e aí depois para a questão das conjunções, né? Perguntando aqui, gente, só para eu ter certeza, a gente não vai abrir esses temas assim ao todo, mas ficaram dúvidas, ficaram muitas questões, vocês acham que deu para entender, para rolar, deu, enfim, vocês compreenderam o tutor, esclareceu vocês dentro do possível, né? Se tiver alguém com muita dúvida, a gente ainda abre 5 minutos aqui, talvez, para comentar alguma coisa. E se não tiver dúvida nenhuma, vamos às realizações. Eu fico só ainda assim um pouco com a interpretação da pirâmide. Tá. Vamos lá, Norma. Assim, isso agora talvez vai clarear no decorrer desse material, mas eu digo, comece a observar a pirâmide aqui, ó, sobretudo na ligação, na coisa mais fácil que tem, que é ligar o primeiro com o segundo, depois o segundo com o terceiro, depois o terceiro com o primeiro, e depois ligar todos esses aqui em algum momento com o número de propósito. Se a gente for estabelecer como uma regra mais simples possível, é isso. E quando a gente for agora para a próxima aula, que é a de conjunções, aí a gente vai falar um pouco mais dessa interpretação da pirâmide, né? Porque as conjunções, elas abrangem na totalidade tudo que envolve a pirâmide, ok? Bom, vamos lá, né? Meu áudio aqui, pelo visto, está bem ruimzinho. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Tá dando certo, beleza. Tá, perfeito, né? Vamos lá, né? Então, primeira coisa, como a gente localiza as realizações, né? Aliás, antes da gente fala da localização, o que são as realizações, né? As realizações, né? Vamos seguir aqui o protocolo, né? As realizações também são chamadas de pináculos. Os pináculos e as realizações, numa outra leitura, podem ser chamados de números do Dharma, né? Ou aquilo que a pessoa tem para receber, né? Enfim, nesse sentido. Agora, o que é essa coisa da realização, né? O que nós podemos entender como realização? Aquilo que se torna real, a ação real, né? Ou aquilo que importa em termos de concretização, aquilo que importa, né? Aquilo que é executado. Então, quando uma pessoa tem uma determinada frequência numérica nas suas realizações, de 1 a 9, 11 ou 22, em alguns casos, isso significa que a pessoa vai ou pode vir a receber aquela
aquela frequência, naquele número na vida dela, né? E aí, por que eu digo que ela pode? E aí, vejam bem, quando vocês lerem, provavelmente, em todos os livros de numerologia, Falhou o áudio. Travou, na verdade. que tá bem Travado. né? Ou Agora voltou. ai, meu Deus, onde que eu parei aí, Juliano? Qual que foi a última frase, por gentileza? Parou no início. No início? Ixi, Não né? seria leitura de manuais, alguma coisa assim? Tá, não, sim, vou voltar tudo de novo, né? Vamos lá. Se continuar dando essa falha aí, por favor, vocês tentam intervir, que aí eu vou para outro computador, se for o caso, né? Eu vou para outro lugar da casa. Tá, tu parou ali, Eu Marcelo. escutei aqui. Tu parou quando tu estava falando, quando temos determinados números na coluna de realizações, a gente recebe essa frequência e... Tá, perfeito. Vamos lá, voltando aqui. Então, essas frequências, esses números, enfim, de 1 a 9, 11 ou 22, e aí o que acontece, né? Supostamente, a gente diz, e vocês vão ler isso em todos, em todos os livros, em todos os manuais de numerologia, né? Que a pessoa que tem um determinado número nas realizações, que ela recebe da vida naquela época, né? E eu digo que, na verdade, isso é uma coisa interpretativa, mas a pessoa vai receber aquela frequência daquele número, né? Então, assim, vamos dar só um exemplo para ficar mais claro. Vamos dizer que a pessoa tenha na coluna das realizações dela, ela tem o número 2. Né? O que vai acontecer com uma pessoa que tem o número 2 nas realizações dela? De novo, ali em algum lugar das realizações. Né? Eu estou falando agora especificamente das realizações, gente. O que acontece? Essa pessoa, ela vai receber da vida uma parceria, talvez seja um casamento, algum tipo de união, de sociedade. Quem tem o 2 nas realizações, tecnicamente, se ela segue o caminho do mapa dela, e até para elucidar aqui, que caminho é esse? Eu digo, quando essa pessoa está vivendo a pirâmide, ela está vivendo o propósito dela, e ela está vivendo o ciclo, e aí vamos dizer, que se fosse o ciclo 2, no desafio 2, e aí vamos dizer que essa pessoa está na terceira realização, está na terceira era, né? Seja lá que numeração for essa. Eu digo que essa pessoa vai receber essa realização desde que ela esteja cumprindo o ciclo disso aqui do CD, do ciclo 2, do D2, quando estiver na época da R3. Então, vamos dizer que essa pessoa tenha na R3, vamos dizer que ela tenha de novo, nesse exemplo, o número 2. Por que eu digo que supostamente ela vai receber essa vibração? Porque quando ela faz todo esse caminho, ela está vibrando o campo dela no positivo, no negativo, ela está vibrando positivo e negativo, está vibrando e está correspondendo àquilo no que ela é desafiada e, concomitantemente, quando ela vivenciar isso, o que o universo retorna para esta pessoa?
o universo, ou o planeta, por assim dizer, vai dar para esta pessoa, vai retornar para esta pessoa esta condição, que é a terceira realização dela, nesse caso, né? Em algum momento, e eu estou usando aqui o 2. E esse 2, né, partindo do pressuposto que essa pessoa, por exemplo, não teria isso em nenhum outro lugar do mapa, significa que a partir do momento que ela está vivendo o que o mapa pede, o que o universo vai dar para ela vão ser parcerias em algum nível. O que também não quer dizer que essas parcerias vão ser unicamente positivas, né? Também tem os seus desafios, também tem as suas dificuldades aí. Mas a gente pode dizer, de modo geral, que o que vem na coluna das realizações é positivo, ou quando não é positivo, a gente pode dizer que simplesmente é um peso morto na vida da pessoa, né? Porque quem não aproveita as realizações, via de regra, vai ter elas como algo neutro, né? E eu falo isso porque, assim, quando vocês lerem nos livros de numerologia, é muito nítido, vocês vão lá ler escancarado que tudo que diz respeito a pináculo, a realização, todo mundo rasga a seda, dizendo que é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E aí eu já digo que não. É um fator que vibra só no positivo, né? Eu acredito que vocês lembrem que a gente falou muito isso no módulo anterior. Agora, mesmo essa coluna sendo só das vibrações tidas como positivas, uma coisa é isso vibrar no positivo e outra coisa são as pessoas realmente aproveitarem o que vem dentro das realizações como um termo de Dharma, e outra coisa ainda é também a pessoa reconhecer que ela vivencia ou que ela acessa essas realizações. Por quê? Porque tem muita gente que tem realizações no mapa, que você vai ver lá que o mapa mostra que a pessoa tem determinada condição, mas Tá travando, Marcelo. a pessoa não consegue reconhecer ou às vezes não consegue degustar na vida dela aquela realização. Alô? Agora voltou. Voltou? Ô, Marcelo, voltou. Sim. Só pegando um gancho aqui, para ficar um pouco mais claro para mim. Nós temos ali a coluna dos ciclos, do desafio e das realizações, né? Ok. Independente, a linha que está a realização não quer dizer que eu vou receber aquela vibração somente relacionando com o ciclo. Por exemplo, tem o ciclo 1, daí isso, perfeito. Daí tem a realização ali 1. A vibração, se eu estiver vivendo o meu mapa, eu vou receber a vibração da linha do ciclo 1? Não. Ô, Juliano, eu já vou explicar isso aqui, ó, que está dentro da apostila, né, ó. Vamos lá, né? Tem Tá todo mundo ouvindo aí, meu Deus do céu, Sim, né? sim, estamos ouvindo. Tá, perfeito. Vamos lá. Ó, essa parte é bem conceitual, vamos chegar, vamos falar um pouco disso, a gente vai chegar nessa pergunta, ô Juliano, que ela tá aqui para baixo, né? Isso é bem simples e não é, porque essa coluna, ela já tem uma forma diferente de cálculo, né? Ela não obedece o alinhamento com o ciclo e os desafios, tá? Então, essa coluna, ela tem um método de contagem à parte do restante do mapa, tá? E isso acontece por quê? Porque o Pitágoras, ele entendia que para você receber
ele chegou nessa conta, né? Ele chegou nesse entendimento de que para você receber o seu Dharma, até em termos de merecimento, você tem que ter um determinado coeficiente em termos de maturidade de uso dessa consciência. Tá? E isso vai entrar justamente nessa conta que a gente faz para achar o número em que se desdobram, né, a idade em que se desdobram as realizações. Então, vamos lá. Tá, vamos lá para essa questão da idade. Ó, idade das realizações, aqui. Ó. Ok? Todo mundo está vendo aqui? Sim, ô Marcelo, aumenta só o percentual um pouco lá em cima, ó. Tá 71% bem em cima lá do teu. Aí, bota um pouco maior, daí fica mais fácil a gente ver aqui. 100% já fica bom. Tá. Aí, melhorou. Obrigado. Tá, vamos lá. Tá. Ok. Eu estou vendo aqui no computador, né? Enfim, quem estiver vendo provavelmente via celular deve estar apanhando um pouco. Vamos lá, né? Idade das realizações. Como é que a gente chega nessa né? Pensando que esse R aqui é o R das realizações, tá? Seja lá qual for a sequência, ela é a seguinte: a gente vai pegar o 36 menos o C. Então, esse vai ser o número, esse vai ser o ponto no qual a gente vai encontrar o ponto, né? O número ali em que as realizações acontecem. Então, vamos lá, né? E aí eu usei dois exemplos aqui. Mas, então, caso o seu CD seja 1, você vai fazer a conta 36 menos 1, que vai dar 35. Esse 35 é o quê? A sua idade. Então, se você é uma pessoa que nasceu com o CD1, a sua primeira realização ela vai do 0 até os 35 anos. Ok? Vocês entenderam? Entendi. Gente, se alguém não entendeu, aí pode se manifestar, viu? Né? Aí aqui, ó, 36 menos 2, 30, e aí 36 menos 3, 33. O resultado, então, é a data, é a idade da sua primeira realização. Isso, não, a idade em que, porque todos vão começar no 0. Quando você nasce, você já tem uma realização, né? 35 aqui, por exemplo, é o número que vai terminar, na verdade, a primeira realização. Você já nasce com ela. Aqui, ó, gente, vamos pegar aqui, ó. Só talvez para ficar mais... Aqui, ó. Quando você nasce, você já nasce com a primeira realização. Essa R1, ela já está com você. Essa linha inteira aqui, essa linha, ela acontece... Por quê? Porque a gente não está fazendo uma conta aqui antes do nascimento. Então, quando você nasce, o CD, o C1 e o R1, eles estão alinhados. Você já nasce com a sua primeira realização, né? Eu vou depois a gente vai readequar esse, agora pensando aqui, depois a gente vai readequar essa coluna, né? Talvez para ficar mais bonitinho aqui, exato. Mas então, a primeira realização vai do 0 até os 35 anos. Se você nasceu, vamos dizer que você nasceu com o CD9, né? Se você nasceu com o CD9, o que vai acontecer? A sua
realização, a sua primeira real, ela vai do 0 aos 27 anos de idade. Então, o que vai acontecer? A sua segunda realização vai começar quando? Aos 28. Tá bem confuso, né? Não, tá claro. Para mim tá claro. Entendi. Tá ok aí, gente? Tá certo. Quer dúvida? Tá. Então, aí vamos entender o seguinte: como é que você acha a idade das outras realizações? Porque aí é uma coisa bem simples, né? O maior quiprocó é achar realmente essa primeira. Achou a primeira real, aí você vai achar todas as outras. Por quê? Porque a segunda realização é só somar 10. Então, e aí é de 10 em 10 anos. Então, o que o Pitágoras entendeu? Que a cada 10 anos você tem uma alteração de frequência de recebimento em termos de recondicionamento do mapa. Então, você vai ter aqui dos 35 até, aliás, na verdade, dos 36 aos 45 anos de idade, nesse caso aqui, ó, do primeiro, quando é o CD1, você vai ter dos 36 aos 45 anos a segunda realização. Aí depois você vai ter dos 46 aos 55 a terceira realização. E depois você vai ter, na quarta realização, você vai ter dos 56 aos 65. E se a gente pensar ainda na quinta realização, vai ser dos 66 até supostamente os 75 anos de idade, ou na verdade até o final da vida. Ok? Ok. Olha, Marcelo, falando por mim aqui, ó, eu tô vibrando a minha realização total aqui no 5. Olha, agora eu já não sei, né, Juliana? Eu confesso que agora, realmente, essa altura agora, realmente, eu não lembro mais de voltar a caixinha aqui. Torço que vocês estejam se localizando, para ser bem sincero, né? Agora, vamos lá. Até coloquei esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, no caso do CD22, que é uma das coisas que, né? O que acontece quando a pessoa tem no CD22, com o 11 também acontece um pouco isso, né? Mas o 22 é o que você percebe que é o fora da curva. Por quê? Porque se você pegar esse CD22, a primeira realização dessa pessoa vai do 0 aos 14 anos. E aí, vejam só, a segunda, na verdade aqui está 14, mas na verdade é 15 a 25. Depois, 26 a 35. Depois, 36 a 45. E aí ela já chega na quinta realização dela aos 46 anos de idade. Então, assim, se você for comparar o fluxo das realizações de alguém que nasceu com CD1 e o fluxo de realização de uma pessoa que nasceu com CD22, você vê que o tempo que a pessoa tem para experienciar, o tempo que a pessoa tem para navegar nessas realizações e desdobrar isso na vida, são muito diferentes, tá? E isso, por si só, já vai gerar para algumas pessoas meio que um nó na cabeça. A gente pode dizer que, de certa forma, tá? Quem nasce aqui em cima, voltando aqui para cima, né? Quem nasce com CD1, de certa forma, essa pessoa ela tem uma certa vantagem na vida, porque ela tem mais tempo para aglutinar mais informação dentro do processo das realizações dela, né? Deixa eu voltar aqui para a última página, né? Talvez,
que aí sempre vai ficar mais, eu acredito que sempre fica mais nítido. Porque assim, ó, gente, pensa no seguinte, ó, alguém que tem aqui um CD1, essa pessoa vai chegar aos 35 anos ainda aqui, e aí, ou seja, ela vai ter o CD1 e o D1 vibrando aqui até os 28 anos de idade, e aí depois tem uma curva, depois ela tem uma alteração, né? Que é quando ela tem o ciclo 2 e o desafio 2, eles entram vibrando aqui aos 29 anos e vão ficar aqui nessa transição do R1 até os 35 anos, quando alinha o C2, o D2 e o R2, porque aí tem um alinhamento aqui, né? Essa parte ela é chata realmente de entender, porque você tem que começar a compreender que existe uma distorção desses dois, aliás, uma distorção de todo esse quadro aqui em relação ao quadro das realizações, né? Esse daqui é o que quase sempre vai ter uma distorção. Mas o que acontece, né? Voltando, quando a pessoa tem a R1 com CD1, né? Quando ela tem um CD1, ou seja, ela vai ficar mais tempo para entrar na segunda realização. Então, essa pessoa tem muito mais tempo para vibrar essa primeira realização. Ela tem muito mais tempo para aproveitar, para degustar essa primeira realização, né? E isso tanto pode ser também muito positivo, uma zona de conforto, né? Também tem isso, né? Tem esse pequeno porém aí, né? Agora, isso no caso do CD1. Agora, veja, né? No caso, indo para o outro extremo, né? No caso de uma pessoa que tem... vamos pegar o CD9. Um CD9, o que vai acontecer? A realização dela, a R1, vai até os 27 anos de idade. Porque você vai pegar 36 menos 9, 27. Então, o que acontece? Aqui fica quase alinhado, porque essa R aqui, esse primeiro R vai terminar aos 27 anos, e aí, isso aqui ainda vai vibrar durante um ano na R2, né? E tem um efeito aqui, tem um porquê para isso acontecer. E aí, depois, aos 28 e para 29 anos de idade, aí alinha tudo. Aí alinha C2, D2 e R2. Mas o que acontece? Só nesse comparativo. A pessoa que tem um CD, ela vai ter menos tempo de aproveitamento, supostamente. Ela vai ter menos espaço de adaptação para ir para R2, para aquilo que ela tem que receber. Porque a gente também tem que pensar o seguinte, uma pessoa que tem algo para receber, né, ela precisa de um tempo para desfrutar e para desenvolver aquilo. E aí, se a pessoa tem aquilo para desfrutar e aquilo para desenvolver, e ela não desenvolve, ela não desfruta, ela não evolui aquilo, claro que isso, então, acaba se tornando muito mais uma dificuldade, né? Ou algo a mais para a pessoa administrar na vida dela, do que, de fato, a gente possa dizer que simplesmente seja algo positivo, né? E, sobretudo, se ela não estiver conseguindo administrar o restante do mapa, né? Então, isso é algo que requer um pouco mais, realmente, de observação, né? E no caso de só para a gente citar esse exemplo, no caso de um CD22, o que acontece? Essa pessoa vai ter a finalização do R1 aos 14 anos de idade. Porque 36 menos 22, 14. Todo mundo entendeu isso, né? É uma conta bem simples. Aí o que acontece? Imagina que se a primeira realização dessa pessoa terminou aos 14 anos de idade, então quer dizer que com 15 ela já está vivendo a segunda, né? Com 15 anos ela já está vivendo a segunda realização, e a partir daí
a vida dela já entrou num processo de aceleração. E é por isso que a gente diz, agora talvez vai ficar mais claro para vocês, é por isso que a gente diz que quem tem o CD11, quem tem o CD22, são pessoas que têm uma vida mais acelerada. Por quê? Porque é como se elas têm um acúmulo de coisas para desdobrar. Porque também tem outra coisa, quando, no caso do CD22, quando vira aqui 0 a 14 anos, não quer dizer que ela para de receber essa vibração, ela não para de receber esse número da coluna. Ela continua tendo que lidar com esse. E aí o que acontece com o CD22? Quando ele chega aos 25 anos de idade, perdão, 26, ele já entra na R3. Aos 26 anos de idade, a maioria das pessoas ainda está aqui. E ele já está lidando com 3 aspectos dármicos, ele já está recebendo o seu terceiro dharma. Só que ao receber, digamos, 3 circunstâncias ou 3 condições de dharma, de realização, de pináculo, ou seja lá que nome a gente dê, né? Ou vamos até dizer que sejam 3 bênçãos de luz, né? Mas acontece que ela está recebendo 3 condições que ela tem que administrar, exercer e executar. E isso tem que estar compilado junto com isso aqui. E a grande questão é que essa pessoa tem que aprender a administrar isso aqui assim, ó, muito mais rápido do que alguém que ainda está chegando aos 34, 35 anos aqui na primeira realização no CD1. Eu tenho uma dúvida. Sim, Guilherme. Sim, boa noite. Vamos lá. Boa noite. Isso me deu uma dúvida se, então, esse número de CD não tem um pouco de relação com a quantidade de tempo que tu vai viver. Por exemplo, quanto maior o teu número, mais chance tu tem de morrer mais cedo, por exemplo. Não necessariamente, né? Agora, vamos explicar essa pergunta bastante importantíssimo isso, né? Assim, Guilherme, se uma pessoa não consegue administrar as realizações dela, de fato, isso inclusive nem é uma coisa que eu costumo debater agora nesse material, mas sim, de fato, se a pessoa não consegue administrar as realizações dela e o dharma dela, por assim dizer, ela vai mais cedo para casa. É isso mesmo. O pensamento está correto. Agora, vamos deixar uma coisa clara, Guilherme, né? Para você, obviamente, mas para todo mundo. Estou falando contigo aqui, mas a resposta, claro, que é para todos. Gente, isso é bem delicado, tá? Porque quando você realmente percebe que a pessoa não está vivendo as realizações dela, isso é um indicativo claríssimo de que o tempo de vida dela vai diminuir. Tá? Então, assim, não é algo que eu costume falar para as pessoas, não é algo que eu abro numa sessão. Já abri isso, talvez, no decorrer da minha vida, para uns... Olha, acho que eu já abri isso para umas 25 outras pessoas no meio de, sei lá, quantos atendem, como eu disse, eu sei que são mais de 10 mil atendimentos, mas que eu me recorde aqui, eu devo estar aberto isso para umas 30 pessoas, do que eu me recordo, do que eu me lembro. Então, assim, isso não é um tema, Guilherme, que a gente costuma abrir, tá? Mas a título de estudo para vocês, realmente eu digo que é uma das coisas que vocês têm que colocar na lista de observações. É muito difícil uma pessoa acelerar o desencarne dela porque ela não assimilou a primeira realização, tá? Agora, se você perceber que a pessoa entrou na segunda
na terceira realização, e eu digo para vocês pela minha experiência que, sobretudo, se a pessoa chegou na terceira realização e ela ainda não está vivendo a segunda, existe um sério indício de que para ela chegar na quarta, aos trancos e barrancos, ou talvez quando ela entrar na quarta realização, finish. Porque tem vamos assim, pensa o seguinte, existe um fator de aceleração de energia e de acúmulo. A gente pode pensar que as realizações são justamente onde a pessoa consegue converter toda a energia da vida dela em algo, no mínimo, neutro, ou penso, creio que em algo supostamente positivo. Se a pessoa não consegue fazer essa conversão, o que acontece? Panela de pressão. E aí essa panelinha de pressão começa a reverberar, e chega uma hora que a pessoa não consegue dar conta daquela energia e podemos dizer que essa energia ela vai ser doante. Porque a mesma energia de vida é a energia de morte. A mesma energia que a gente tem para nascer, a gente tem para morrer. A questão é que nessa dimensão, a gente pensa na vida. E quando a gente pensa em outro nível dimensional, estar em outro nível dimensional é morrer. Né? Vou aproveitar, Guilherme, que você fez e aproveitando aqui. Então, gente, vamos recapitular aqui bem rapidinho. Vocês lembram que aqui, MO, EU, EX, CD, o C1, C2 e C3, os ciclos, vocês lembram que tudo isso aqui é positivo e negativo, não é? Vocês lembram que a gente falou bastante disso na outra aula, né? Tudo aqui vibra tanto no positivo quanto no negativo. Até aí, K, todo mundo se recorda disso, creio eu. Agora, vamos pensar no seguinte. Pensem, inclusive, agora em matemática mesmo. Provavelmente vocês aprenderam isso na escola. Né? Se você pensar que essa fileira aqui, dos desafios, funciona só no negativo, e essa fileira aqui funciona só no positivo, isso, inclusive, é um conceito que está, inclusive, nesse material que foi para vocês, eu acho. Não tenho certeza, acho que eu não escrevi isso, não. Positivo, aliás, negativo mais positivo, supostamente, nessa conta aqui, deveria dar positivo. Por quê? Porque a energia residual das realizações, ela tem que ser superior, ela tem que ser maior do que a energia residual dos desafios. Ou quando a gente soma tudo que tem de energia positiva e negativa do mapa, quando chega aqui nessa coluna das realizações, isso deveria se converter em neutro ou positivo. Essa energia se tornar uma energia positiva, mas ela não for utilizada. Só um pouquinho que travou, Marcelo. Estão ouvindo? Agora sim. Voltou aí? Agora sim. Tá, perfeito. Então, vou voltar aqui. Né? Pensem no seguinte. Quando tudo que está positivo e negativo no mapa de uma pessoa se soma, e aí tem que chegar nessa coluna, o que chega nessa coluna deveria ser menos neutro ou positivo. Se for neutro, a gente diz que isso já é um ganho
Porque essa pessoa, ela já ganhou uma vida dela em termos de Dharma para, no mínimo, reorganizar a vida dela. Então, essa energia, que é uma energia de reorganização da vida. Agora, se esse neutro se tornar positivo, isso significa que essa pessoa já tem um ganho, mas desde que ela esteja exercendo todo o fluxo do mapa. Até aí, ok. E aí, de novo, pegando a pergunta do Guilherme, que perguntou, né, a respeito se isso vai determinar, talvez, o tempo de vida de uma pessoa, se vai aumentar, se vai diminuir. Por qual motivo diminuiria o tempo de vida? Porque, primeiro, se isso aqui é para ser positivo e ficou neutro, a pessoa também tem que aproveitar essa neutralidade das realizações. E se a pessoa não aproveitou essa neutralidade, água parada apodrece. Então, é só parar para pensar, gente, que isso aqui é como um reservatório de água, ou um reservatório, seja lá do que vocês quiserem imaginar na vida de vocês. Se essa energia não é aproveitada, pelo menos para neutralizar alguma coisa do restante do mapa, e sobretudo a questão do negativo, e se essa energia não é aproveitada para transformar algo na vida da pessoa realmente, realizar, né, na realização, em algo real, né? Ação real, numa ação real, então esta ação real, ela passa a ser uma relação falsa. Já não é já não é algo real. E se isso deixa de ser real, o que vai acontecer? Isso passa a ser uma ilusão. E se essa energia aqui passa a ser algo ilusório, passa a ser água parada, isso aqui vai gerar um efeito de negativação do restante do mapa. Por que eu estou usando o exemplo do 1 e do 22 aqui? Por uma coisa, para vocês já perceberem os extremos. Porque a pessoa que tem o CD1, de novo, a gente pode entender que ela tem uma vantagem, porque ela tem muito mais tempo para administrar essa realização aqui, inclusive entrando com essa realização no segundo ciclo e no desafio, né? E adequando essa realização a isso aqui também, né? Agora, quando a pessoa já tem um CD8, que aí vai virar certinho essa linha com essa, o que é difícil, por exemplo, para uma pessoa que tem um CD8, porque quando vira essa linha, vira a linha inteira, o C1, D1 e o R1. Então, de um ano para o outro, ela tem que se adaptar a um ciclo novo, a um desafio novo, a uma realização nova. E muitas vezes essa mudança de frequência, por exemplo, para quem tem um CD8, vai ser algo muito dinâmico e vai exigir dessa pessoa várias mudanças de postura, de comportamento, de percepção. Agora, no caso de um 22, que aí a gente vai para o extremo, essa pessoa, ela tem que perceber essa coluna aqui de uma forma completamente desincronizada em relação à coluna dos ciclos e dos desafios. Ou seja, é como se ela tem que viver dois mundos, ela tem que viver dois campos de percepção, às vezes muito diferentes entre si. Tem suas vantagens, mas via de regra, e por que a gente fala que o 20, via de regra, o 22 tem que amadurecer mais rápido? Porque, via de regra, ele tem que lidar com circunstâncias kármicas e dármicas muito mais rápido do que o restante das outras pessoas. E esse já é um dos grandes macetes para entender qual que é a diferença do 22 e mesmo do 11 em relação aos outros números. Deu para começar a entender isso aqui, gente? A princípio, isso é confuso mesmo, tá? Ô, Marcelo, uma pergunta. Sim, sim. Quando tu tira ali
vamos pegar ali o CD8 que tu falou. Tira de 36,8 vai ficar 28, certo? Sim. Ok? O ciclo ali do caminho, a coluna dos ciclos, ela vai até 28 ou 27. Não, o C1 vai até os 28 anos de idade. 28, beleza. Quando entra no 28, eu pego um pouco da realização já do R2 e do R1, ou não? Peraí, não entendi a pergunta, Juliano, como é que é? Quando chega no 28, eu já troco de frequência para o R2 ou tem um ano que fica as duas junto? Não. O que vai acontecer? Ótimo fazer essa pergunta. O que vai ocorrer? Normalmente, você tem 2 anos antes, então, ali por volta dos 26. Na verdade, que isso é uma coisa que vai de pessoa para pessoa, tá? Isso é uma coisa que você pega com o tempo, à medida que você vai percebendo e abrindo os mapas. Mas, assim, nesse caso do CD8, só para a gente dar esse exemplo, a troca vai ser, na verdade, aos 29 anos. Mas o que ocorre? A pessoa com 27 e 28 anos de idade, ela já está sentindo esse campo da mudança de frequência. E quando ela chega aos 29 anos de idade, ela ainda vai continuar reconhecendo essa mudança de frequência nos 29 e 30 anos de idade. Todos são sempre 4 anos de adaptação. Porque são 2 anos para entrar na frequência. A pessoa tem aquele ano que ela entra, e à frente, depois da entrada, para reconhecer aquela frequência na totalidade. Deu para entender, Juliano? Perfeito, deu para entender. Então, ela tem 2 anos para entrar na frequência e 4 anos para... Não, mais 2 anos para alterar. Então, são 2 anos. Então, você tem que pegar o seguinte, 27, 28, para começar a mudança. E depois 30, para ela assimilar aquela frequência completamente dentro da configuração dela, né? Agora, esse reconhecimento, ele é um pouco relativo, pode até demorar mais, tá? Por quê? Porque vai depender, na verdade, da pirâmide da pessoa. Vai depender da configuração numerológica, sobretudo, né? Porque dependendo da configuração da pessoa, às vezes, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a pessoa tem no primeiro ciclo, se o primeiro ciclo da pessoa for um ciclo 9, e aí o segundo ciclo também for um ciclo 9, a mudança desse ciclo, ela vai sentir que teve uma expansão dessa espiritualidade, por exemplo, mas ela não deixou de vibrar esse 9. Então, quando repete o mesmo número nos ciclos, é muito mais fácil, né? Agora, no caso dos desafios, aí já entra um outro quiprocó, né? Realmente, no caso dos desafios, inclusive, muitas vezes, dependendo da configuração, esse primeiro desafio aqui vai ser algo que a pessoa ainda vai estar lidando com ele, às vezes, até os 35, 36 anos de idade. Porque a gente também tem que levar em consideração o seguinte, Juliano, pode acontecer, né, e a gente falou isso da outra vez, pode acontecer, e é aquele conceito que a gente fala de mapa bloqueado. Então, se a pessoa, e é uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, por exemplo, né? Se a pessoa bloqueou o mapa dela, e por que eu uso as realizações? Por que eu não expliquei as realizações no módulo anterior? Porque justamente onde a gente vai mais diagnosticar que o mapa da pessoa está bloqueado é quando a pessoa não está
vivenciando as realizações. E aí, as realizações elas passam a ser um fator de confirmação desse bloqueio.